No dia de hoje venho mostrar-vos uma situação na zona da Amadora em que imigrantes usam a morada de determinadas casas à revelia dos donos para poderem obter certificados e, portanto, demonstra bem a bandalheira que isto tem sido em Portugal do ponto de vista da imigração, e eu gostava de perceber como é que se autoriza a utilização de uma morada para se obter um certificado à revelia do dono da casa. Eu francamente não sei como é que isso acontece. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, temos moradas de casa na Amadora usadas à revelia dos donos para imigrantes obterem certificados. Casas de moradores da Amadora foram indicadas à sua revelia como residências de imigrantes, uma fraude testemunhada por pessoas pagas para mentir, existindo casos de habitações certificadas como moradas de largas dezenas de pessoas. Isto quer dizer, para o caso de não saberem, temos, por exemplo, na zona do Martim Moniz, acho que é no início, logo ali no início da zona, temos casas que supostamente acomodavam mais de 10 mil pessoas. E, portanto, eu gostava de perceber como é que uma casa tem 10 mil pessoas. Francamente, há palácios em Portugal onde não cabem 10 mil pessoas e, portanto, se calhar depende, obviamente, do palácio e dos redores do palácio, mas há palácios até mais pequeninos onde não cabem 10 mil pessoas, quando mais viverem lá 10 mil pessoas. E, portanto, eu gostava de perceber como é que o sistema admite que um T1 ou um T2 possa acomodar a morada de 10 mil pessoas e ninguém verifica isso. 10, quem diz 10 diz 5 ou diz até 500 pessoas. Não precisam de ser 10 mil, mas como é que vivem 500 pessoas numa casa? Francamente, quer dizer, não precisam de ser 10 mil, basta cruzar meia dúzia de dados e perceber que a mesma morada não pode acomodar mais do que a tipologia do apartamento permite. Portanto, é tão simples como isto. Não sei porque é que a verificação da sobrelotação tem que ser uma medida ideológica, porque a esquerda opôs-se a essa medida do Chega dos limites face à tipologia da casa onde vive a pessoa. A denúncia partiu do presidente da Junta de Freguesia da Venteira, João Pica, que no primeiro dia em que assumiu funções há um mês foi aliciado para atestar uma residência a troco de 60 a 70 euros, mesmo em frente às instalações da Junta. Alguém chega-se ao pé de mim, aborda-me e pergunta-me se eu podia servir de testemunha para um atestado de residência. E olha para a pessoa, de repente diz-me, mas não se preocupe, eu pago-lhe 60 ou 70 euros. João Pica percebeu-se então de negociações à porta desta Junta de Freguesia, no centro da cidade da Amadora, que consistia na angariação de testemunhas, moradores da Venteira, a quem era oferecido dinheiro para corroborarem que a morada apresentada por imigrantes para obterem certificado de residência era a que estes indicavam. Eu acho que ainda que as testemunhas possam ser utilizadas e os limites quantitativos face à tipologia do apartamento, ainda que as testemunhas possam ser utilizadas para se atribuir esse certificado de residência, um testemunho absolutamente essencial é o dono da casa. Portanto, não me parece que se possa fazer o que quer que seja sem o testemunho do dono da casa. É que isto são coisas tão óbvias que, francamente, eu não consigo perceber como é que o poder político falha nisto. É mesmo uma questão de incompetência, de falha do sistema. Caramba, se querem colher testemunhas, há uma testemunha que sem dúvida tem que ser incluída, que é o dono da casa. Verificarem se a casa tem um dono, se é uma pessoa que, enfim, que é contactável, tentar contactar essa pessoa e perguntar-lhe, olha, este senhor vive na sua casa, está a arrendar esta casa a este senhor, como é que isto funciona? Confirma esta informação e o dono da casa responde. E posso-vos garantir que não vai dizer que sim se pensar que não. E, portanto, isto é do mais ridículo que existe, é uma coisa tão básica que eu francamente não consigo perceber como é que isto ainda é sequer um tema. Estes imigrantes que necessitam de uma morada que não a sua moram normalmente em espaços que são considerados habitação, como lojas, e que por isso não podem constar de um certificado para a obtenção de uma autorização de residência. Há um ano, antes da Agência para a Integração de Migrações e Asilo, a AIMA, passar a exigir outros comprovativos, o valor pago pelos angariadores chegava a atingir os 200 euros. Em certos casos eram pagos no interior da Junta para a indignação dos funcionários que, quando disso se apercebiam, mandavam os angariadores e os recrutados para o exterior. Os que aceitam mentir a troco de dinheiro desconhecem se a morada indicada é efetivamente habitada pelo imigrante que precisa deste certificado de habitação. E os legítimos proprietários das casas indicadas como moradas desses imigrantes, e que serão às centenas na freguesia da Venteira e muitos mais em todo o concelho, quando se apercebem do uso indevido da sua morada, confrontam a Junta. Tive 4 ou 5 reuniões com fregueses aqui da Venteira que me vieram questionar como é que nós estávamos a passar atestados
unidades de residência a pessoas para as moradas deles quando eles não habitavam lá. Eu fiquei perplexo, como é evidente, e tive noção que tinha a ver com este negócio paralelo que havia aqui. Há cerca de um ano foi feita uma exposição às autoridades que não terá tido consequências. João Pica revelou que está a ser formulada uma nova queixa que seguirá para o Ministério Público sobre este caso e outras situações irregulares com imigrantes. O autarca explicou que na base desta situação está a possibilidade de uma pessoa poder testemunhar várias vezes, o que considera lamentável. Ao fim de 5, 6 anos, em que já percebemos que isto não funciona e que tira a credibilidade dos serviços, acho que a legislação devia ela própria impor limites. E portanto, meus caros, francamente, é uma coisa tão óbvia que eu não consigo perceber como é que isto é sequer uma falha do sistema. Como é que pessoas olham para estas regras e pensam, bom, estas regras são mais do que suficientes, as pessoas vão se comportar de forma adequada e não precisamos de outro tipo de legislação. Eu acho que se há alguém que tem que ser questionado sobre a possibilidade de outra pessoa viver numa casa, é o dono da casa. Eu acho que a junta de freguesia ter que obrigatoriamente verificar se nos registros não há um registro de que uma pessoa seja dona daquela casa e questionar pelo menos o titular da residência, mesmo que até esteja a arrendar, porque reparem, a pessoa pode até estar a arrendar a casa e o imigrante se calhar até vive mesmo lá. Agora, temos é que perceber se o dono da casa tem um contrato de arrendamento com a pessoa, se a pessoa vive mesmo lá ou se, enfim, se está a haver algum processo de compra, etc. Mas o testemunho obrigatório é o testemunho do dono da casa. Não consigo perceber como é que se pode pedir um testemunho a uma pessoa aleatória à porta de uma junta de freguesia e calharam logo com o presidente da junta de freguesia, portanto, enfim, as coisas também são o que são, mas eu gostava de perceber como é que numa freguesia como é a Venteira, de repente as pessoas pedem todas o atestado de residência a pessoas aleatórias na rua, não pedem o atestado, pedem o testemunho para o atestado de residência, e qualquer pessoa pode dar mais do que uma vez e ficar a faturar umas boas centenas de euros extra mensalmente. Não é compreensível como é que isto se faz e, portanto, acho que esta legislação tem que ser efetivamente alterada. O Chega já propôs várias questões do ponto de vista da habitação para estas situações, a sobrelotação, nomeadamente o facto da quantidade de pessoas que vivem na casa se adaptar à tipologia do apartamento, não haver cá subsídios, as pessoas que querem estar cá têm que ter meios de subsistência, têm que se aguentar ao próprio trabalho, não têm que andar a receber coisíssima nenhuma e, portanto, já foram propostas algumas medidas que eu acho que são decisivas para se alterar este problema. Agora era preciso que o Executivo as aproveitasse e as aprovasse, coisa que não vai fazer, evidentemente. A maior parte das propostas que o Chega faz na Assembleia da República, ainda hoje, mesmo que o PSD governar, ficam na gaveta, portanto ficam por aprovar e depois não se queixem, porque o maior exemplo disto é, por exemplo, Santa Maria Maior, em que havia 5, 6 mil residentes, 7 mil residentes há 10 anos atrás e de repente o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior passa 10 mil atestados de residência. Portanto, é para vocês perceberem como nas mãos dos socialistas não há limites. Pode viver aqui toda a gente, não interessa quem é que vive, não interessa se são portugueses ou não, o que importa é que vivam aqui e que paguem do bom e do belo e que eventualmente possam até votar em nós, diria o Partido Socialista ou outros partidos de esquerda. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.